para nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos, não precisamos ser médiums para nos comunicarmos do outro lado da vida. Porque quando no sonho, Pedro, nós dois estamos em espírito, né? Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem conversa com vocês é o Pedro, e no episódio de hoje eu vou convidar o Benzedor para explicar um pouco pra gente sobre os nossos entes queridos, aqueles que já estão do outro lado da vida, em um plano diferente do nosso. Como é que acontece essa saudade que a gente sente quando nos comunicamos, como acontece essa comunicação, entre outras questões que tocam o coração de muitos da gente. Benzedor, bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado ao Grande Pai, a Cristo, a Grande Mãe, por nos permitirem mais esse momento. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Os nossos entes queridos, eles vêm se comunicar com a gente, mesmo a gente, às vezes, não sendo médium ou algo nesse sentido? Salve o Grande Pai, salve a Grande Mãe, aos nossos mentores luminosos e sagrados. Olá a todos e todas, um abraço a todos que estão a nos escutar, ao meu repórter Pedro, luz, paz e muito amor para todos nós. Agradecido por mais esse podcast, por mais este momento, Pedro, de luz, de aprendizagem, de reflexão. Meu amigo repórter, eu diria para a tua pergunta que sim. Por que existe nós médiums? Por que nós temos emprestado essas faculdades de alcançar quem está além da vida, do outro lado do físico, para mantermos este contato para os demais que não têm? Então é um tema, para mim, Pedro, muito bonito, muito bom, que o benzedor poderá esclarecer dentro daquilo que aprendo, daquele caminho que caminhamos um pouquinho. Pedro, acontece por esse motivo, por nós sermos médiums, sendo que nem todo médium tem essa capacidade, né? Depende das faculdades. Mas esse benzedor que vos fala, sim, tenho essas faculdades e as trago como os mentores me ensinam. Filho, não é desde criança. Tu traz esses dons de além do berço. E é sempre o natural, Pedro. É sempre o natural. Geralmente eu nunca espero e sim me deparo com o momento e com eles. E sempre é bom porque eu posso esclarecer um pouquinho, sendo que nem sempre posso dizer tudo que escutei e nem tudo que vi, né, Pedro? Porque há uma parte que é para o médium saber e outra para ele dar a comunicação, passar para aqueles que o espírito faz o pedido. E pode acontecer de uma pessoa que não tem mediunidade, ou que talvez, né, até tenha, mas não tenha a faculdade necessária, dela se comunicar com entes queridos que já partiram através dos sonhos, por exemplo? Repórter, boa pergunta. No sonho, aquilo que chamamos de desdobramento, para nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos, não precisamos ser médiums para nos comunicarmos do outro lado da vida. Porque quando no sonho, Pedro, nós dois estamos em espírito, né? Nós em espírito desdobrado, que é o sonho, e nossos entes queridos em alma. Para esse contexto, para esse encontro, essa comunicação, não precisamos ter faculdade nenhuma, porque somos espíritos, né? Podemos escolher um caminho, uma religião, mas ser espírito não tem escolha, apenas somos todos espíritos. E quando acontece, por exemplo, de uma pessoa ter muitos desdobramentos com um ente querido específico, por exemplo, né? A pessoa que vem muito nos desdobramentos dela, nem sempre se comunica, não fica claro para essa pessoa
O que esse espírito estaria buscando? De que forma que ela poderia agir em relação a isso? O que seria benéfico? Eu diria assim, repórter, quando isso ocorre, quando isso começa a acontecer seguido, é porque não é a causa, né? Mas nós nos comunicarmos com nossos entes queridos através de sonhos, eles nem sempre são reais, Pedro. Aí entra outro contexto que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina muito: vigiai, como o benzedor está sempre pedindo e seguindo esta linha. Do outro lado da vida existe seres chamados duplicatas, espíritos hediondos, diria assim, que têm o poder de usar a fisionomia de nossos entes queridos para nos enganarmos. Então, vigiai. Porque tudo é pesado, Pedro, é pesado no que tu acredita, no que tu faz para ter essa comunicação. É pesado qual a ligação dos dois espíritos. Eu vejo hoje, repórter, muitos me perguntarem assim: benzedor, tu sabe de meu pai? Benzedor, tu sabe de minha mãe? Benzedor, tu sabe de meu filho? E o benzedor é enfático e esclarecedor nessa parte. Repórter, gente, eu não tenho esse poder. Eu não domino isso. Não tem como eu invocar, nem eu chamar quem quer que seja. Acontece sempre e sempre é um natural. É sempre para mim um elemento surpresa. Até mesmo com os meus entes queridos é sempre um elemento surpresa, Pedro. O médium que diz, que prega, que tem esse domínio, o benzedor tem que dizer para vocês: é mentira, não existe. Esse domínio só quem tem é o grande pai, a grande mãe, espíritos evoluídos. Então, o benzedor diz assim: é espontâneo e natural, mas que desde muito pequeno o benzedor tem esse contato. Esse contato é estabelecido comigo, sim. E benzedor, os espíritos dão sinais para que a gente possa identificar se são os verdadeiros ou se são duplicatas. Por exemplo, se uma pessoa recebe uma psicografia de um ente querido que recém desencarnou, ela tem como avaliar se isso é real de alguma forma? Repórter, tem sim, porque o erro, o mal, ele nunca é 100%. Se fazer passar por um de nós, Pedro, isso é fácil e muito simples para quem faz, mas nunca será perfeito. Sempre terá assim um erro. O benzedor já diz assim: um erro, não vários erros. Eu vou te dizer uma visão que eu tive, Pedro, para ver esse contexto. Há muito tempo eu tive uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conversando comigo, todo de branco, com os braços abertos para mim, Pedro. E isso assim a olho nu, na vidência. E eu olhei assim aquilo, no primeiro momento assim, senti uma emoção, Pedro. E ele conversando comigo assim na vidência, e o meu mentor me disse assim: meu filho, presta bem atenção, olha para baixo, olha embaixo do seu manto. E assim eu fiz, Pedro. E olhei uma das pernas daquele que se fazia passar por Nosso Senhor Jesus Cristo. Não era uma perna, era uma pata de animal, uma pata de boi. E aí ali ficou evidente e muito claro para mim que era uma duplicata. Era alguém tentando se passar pela imagem de Nosso Senhor. Então o benzedor diz e pergunta assim: Pedro, se consegue fazer-se passar pela imagem de Nosso Senhor, o Pai de tudo e de todos, o que diria de nossos entes queridos? Aí ali o benzedor foi salvo por quem? Pelo mentor. Na graça de quem? De Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Por isso que eu tenho que te dizer assim, Pedro, nunca é 100%, viu? Aí cabe nós estarmos atentos, prestarmos atenção e nunca acreditar já de cara. E por outro lado,
pode acontecer de realmente os nossos entes queridos virem até nós em desdobramentos para nos orientar, para nos mostrarem que estão bem. Com qual objetivo um espírito ele pode vir se comunicar com quem está encarnado? Repórter, são vários motivos, mas os que mais o benzedor vê são por laços de amor, porque não muda muita coisa, Pedro. A mudança é só do físico para o astral. Nós somos dotados dos mesmos sentimentos que aqui tivemos. Nós tornamos os cultuar. A saudade de lá é a mesma saudade daqui, Pedro. Então, assim, somos ligados pelo amor. Quando não pelo amor, pela raiva, pelo ódio, pelo sentimento de posse. São todos esses os sentimentos que eu mais vejo. Qual de nós pais, qual de nós mães, mas aqueles que são realmente. Por que o benzedor frisa muito isso, Pedro? Porque nem todo pai faz o papel de pai, nem toda mãe faz o papel de mãe, nem todo vô, nem toda avó faz o papel de vô e de vó, nem todo filho faz o papel de filho, mas os que são realmente, qual de nós não vamos sentir saudade uns dos outros? Há espíritos assim que eu vejo assim e eles estão presentes para os que aqui estão nesse plano, Pedro, em visita, pela saudade, pelo fato de se amarem. Algumas vezes assim perguntei: ô fulano, que estás? Eu vejo que estás pensativo. O que estás a pensar? Uns Ailton, outros benzedor. Hoje assim passei o dia pensando na minha avó, Pedro. E quando isso acontece, geralmente a avó também está do lado, porque a avó está a pensar no neto e o neto na avó. Aí o benzedor pergunta assim: será causo? O acauso é o amor, né? É essa linha forte e poderosa. Geralmente é assim que acontece, repórter. Quando estamos pensando num ente que já partiu e muito, muito forte, é notório que ele também está presente. Geralmente. Um sentimento que pode brotar nas pessoas quando parte um ente querido é querer ajudar esse espírito nessa nova jornada que vai vivenciar. Mas como é que a gente pode ajudar esses entes queridos que já desencarnaram? Pedro, é uma parte delicada, porque assim, quando nós partirmos, todos nós, né, nascemos, temos a data de aniversário e junto dela já escrito a data de partida, né? Mas, Pedro, é uma parte delicada, porque quando nós partirmos, os que aqui ficam, muito pouco podem fazer, já não depende mais deles. Por isso que o benzedor diz assim: ó, enquanto nós estamos aqui juntos, são esses os momentos que nós devemos amar, devemos cuidar, devemos compartilhar bons sentimentos, Pedro. Nós não podemos deixar para depois que parte, ou depois que tiver velhinho, ou depois que tiver enfermo, eu vou dar uma atenção. Como o benzedor vê hoje, assim, isso é algo, infelizmente, corriqueiro, né? Primeiro lugar a festa, primeiro lugar as comemorações, primeiro lugar os amigos entre parentes, os familiares de último, Pedro. Só que quem faz isso esquece que nós temos uma data marcada para também partirmos. E quando isso ocorre, por isso tem os socorristas. Por isso tem quem vem nos encaminhar quando temos o merecimento, ou aqueles que vêm para nos cobrar, para aqueles que devem. Já não depende mais de nós, Pedro. Mas uma das melhores formas de ajudarmos, independente de termos certeza que estão bem, ou em paz, ou necessitados, Pedro, a oração, a prece, é uma das únicas formas e poucas formas que temos de ajudar. A oração, quando rezada por nós de coração, é um raio, um facho luminoso que sai da terra e vai direto ao ente, onde ele estiver. E inúmeras vezes eles nos veem por aí, por essa ligação. Então, ter fé não é bonito, Pedro? Aqueles que me dizem assim: eu não rezo, benzedor, mas eu converso com Deus. Aí o benzedor toca de novo naquele ensinamento: se Nosso Senhor Jesus Cristo, se a Virgem Mãe Santíssima e os santos nos ensinam a rezar, é porque necessitamos da reza
e não de conversar. Conversar é só conversar, Pedro. Agora, orar, rezar, aí é um canal aberto com a santidade. E quando uma pessoa que sente muita saudade de um ente querido que já desencarnou e sempre fica conversando com esse espírito, fica pensando muito, né, apegado de verdade, isso pode acabar prejudicando o caminho de evolução da pessoa desencarnada? Repórter é um ponto que o benzedor vê falar muito, né? E vejo na prática muitos fazendo isso, Pedro. Quando se faz isso, a gente abre portas para as duplicatas. Que duplicatas que o benzedor está falando, para esclarecer um pouquinho, Pedro, para os nossos amigos e amigas compreenderem. É um espírito que se faz, é outro espírito que se faz passar por nossos entes. E quando nós pensamos muito e quando nós o invocamos muito, dia a dia, Pedro, é uma porta que a gente abre para eles virem e nos influenciarem. E se puder se demonstrar para alguém daquela forma do nosso ente querido, e aí vai ficar fácil para nós sermos ludibriados, né? Porque até mesmo assim um médium ele tem que ser muito competente para não cair em certas duplicatas, Pedro. Olha esse exemplo que eu dei de Nosso Senhor. Se o mentor não me orienta, não me faz eu olhar para baixo, por baixo assim do manto, Pedro, naquela abertura assim que fica. Então é muito errado nós agirmos assim, ficarmos falando, ficarmos no dia a dia conversando, Pedro, porque fica uma vibração puxando aquele espírito assim que tem que ir, que tem que caminhar. A outra coisa que retrata, algo assim que retrata bem isso que tu me perguntou, repórter, é só prestar atenção na letra daquela novela da música chamada A Viagem. O espírito regressou por quê? Porque a esposa pensou nele noite e dia. E ele alcançou esse pensar e ele foi também de contra a vontade. Já é o início da música, né? E não fez ele regressar. Quando a gente ama e a gente quer cuidar, quer zelar, Pedro, a gente jamais vai querer encarcerar. Deus nos enviou, é Deus que nos leva. Eu vejo tantos dizer assim, Deus me tirou. Deus não tira nós de ninguém, mas nós não somos propriedades uns dos outros. Nós somos propriedade do grande Pai e da grande Mãe. A nossa verdadeira pátria não é a terra. E isso nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, exemplificou sempre, né, Pedro? Muito claro. Nós não somos daqui, o ser humano não é da terra. Então nela não ficaremos. Temos missões, temos algumas coisas para corrigir, erros para corrigir. Temos a caridade, temos a autoajuda, autoconhecimento. Por isso a vida se resume aqui na Terra numa pequena passagem, Pedro. Aqui ela não é a vida em sua plena totalidade. E assim como as pessoas que estão aqui encarnadas podem ficar pensando muito em seus entes queridos, algumas pessoas que desencarnaram podem não perceber que desencarnaram, ou até percebem, mas ainda assim escolhem ficar perto, ficar pela volta também por apego, por saudade. E se puder, o que isso causa? Repórter, tem os que escolhem sim, permanecer, ficar. Já dei várias situações, né? Pedro, isso causa obsessão. Isso não é cuidado, isso não é amor, isso não é carinho, isso é apego, isso é posse. Eu sou pai, o benzedor é pai. E eu, num contexto, jamais vou dizer as minhas filhas, com aquele tom de ser minhas. Não, Pedro. Nossos filhos, nossas filhas são empréstimos. Nossos pais também são empréstimos. Eu vejo muitos hoje sendo filhos, Pedro, dos seus pais, né? Mas, na verdade, eles são pais dos seus pais. A gente vem como pai, a gente vem como filho, a gente vem como mãe, a gente vem como sobrinho.
Pedro, hoje minhas filhas vêm como minhas filhas. Não quer dizer que na próxima elas virão como minhas filhas. Pedro, amanhã eu poderei ser filho delas. Então a vida é sábia, a vida é esclarecedora. São só missões, pequenas missões. O benzedor diz, repórter, quantos me procuram? Benzedor, eu quero me benzer disso e daquilo. E quando o benzedor olha, muitas vezes é um ente querido que está do lado a prejudicar, Pedro. A prejudicar porque assim, ele já partiu, mas ele quis partir só do físico. Ele não deixou o mundo dos físicos. Ele continuou, ele não quis ir para outras esferas. E aí a sua presença causa doença, causa dor, causa enfermidade, causa nervosismo, causa tensão, Pedro. E aí entra aquele contexto. Quando me é mostrado, é trabalho para os mentores, encaminhá-lo, resgatá-lo de alguma forma. E quando uma pessoa desencarna, aceita a situação, segue seu caminho de luz e vem a reencarnar, mesmo depois de já reencarnada, ela pode se comunicar com aqueles entes queridos na forma da sua vida anterior, da sua vida que esses entes queridos conheceram? O Pai Celestial, o repórter, é muito sábio em tudo que faz, né? É assim. Pedro, acontece o que eu vejo seguidamente, para mim já é muito natural. Às vezes há pessoas que me dizem assim, benzedor, eu sinto uma saudade do meu pai, choro. Eu procuro assim ensinar, lê um bom livro. Tu vai te identificar, tu verás que a gente não perde ninguém. Ninguém que se ama se perde. Pedro, e aí vejo-se aquele choro, aquele lamento, e me é dito assim, o pai dela já está junto dela de novo. O pai dela hoje veio como neto, é o neto, é a neta. A mãe dele ou dela, meu filho, é o neto, é a neta. Hoje, Pedro só está a vestir uma nova roupagem, só isso. Quem disse que nós somos essa forma de hoje, Pedro? Quem disse que o benzedor gosta, que a melhor vestimenta que ele vestiu é a de hoje, é o corpo do Ailton hoje? Quem é que disse? Pedro, mas se eu estou nessa roupagem hoje, é dessa que eu necessito, é dessa que eu preciso para o reajuste. Sim, e aí quando houver a comunicação, por exemplo, daquele pai que hoje veio como neto, Pedro, nos momentos oportunos ele vai se apresentar para a família daquela forma que eles vão reconhecer, da última forma. Então, assim, é muito sábio, sim, aí muitos vão dizer assim, mas se ele já reencarnou, ele não vai conseguir se comunicar comigo? Como que não? Pedro, e quando nós dormimos? É o recreio da alma, esses são os momentos, né? Então, o Pai do Céu é sábio, Pedro, e a vida não joga com nós para perder para nós. Ela sempre nos ganha. E benzedor, pode acontecer de entes queridos que nós nem conhecemos virem a nosso contato ou virem cuidar da gente aqui na Terra? Pode sim, repórter, mas deixa eu fazer uma ressalva. Nunca há um parentesco, um amigo, ou um ente querido, ou um consanguíneo que não conhecemos. Podemos, no momento, não lembrar. Quanta coisa nós não lembramos, repórter, mas está tudo arquivado dentro de nós. É que no momento não é propício de nós lembrarmos. Mas sempre há uma ligação, a mesma coisa no sonho, no popular sonho, que para nós é o desdobramento. Hoje eu sonho com uma mulher estranha, umas pessoas estranhas. Pedro, ninguém que está em nosso desdobramento é estranho. Tudo é um plano, tudo é planejado antes. Agora o nosso corpo, o nosso físico é limitado às lembranças e o nosso espírito é ilimitado. Então, quando a gente está em desdobramento, por exemplo, a gente pode lembrar de pessoas que nessa vida encarnados não chegaram a estarem encarnados no mesmo tempo em que a gente esteve. Mas aí no desdobramento a gente consegue acessar essas memórias sem o peso da carne. Esta é a explicação, repórter, isso mesmo. É por aí. Nossa família, repórter, nossa família não é só os que estão na face da Terra hoje. Todos nós, todos os nossos espíritos, temos alguns bons anos, Pedro. Então, o porquê estudar, o porquê ler bons livros, prestar atenção? Pedro, existe muita coisa assim, muitos significados que o benzedor diria assim, ó, muitos, eles estão apegados a dores, a palavras
sentimentos egoístas. Há palavras que pesaram muito, cuidados que não foram feitos. Repórter, eu mesmo, minha mãe partiu, eu tinha 9 anos, como eu falei lá atrás, em outros episódios. Eu era um menino de 9 anos, Pedro, e o benzedor carregou por muito tempo algo que doeu muito no benzedor, que em certos momentos, assim, aquilo ali pesava muito dentro de mim. Eu, com 9 anos, eu me lembro muito bem que eu e mais 4 menores do que eu. Minha mãe enferma no hospital e ela pediu para nos ver. Pedro e eu soube que nós fomos ver ela de tarde, aí entre 13 e 4 horas da tarde. Pedro disse que eu cheguei assim, não conhecia mais por causa da enfermidade, né? Havia judiado muito com ela, assim, e ela estava cadavérica. E aquilo doeu muito. Eu, uma criança de 9 anos, e que dirá para os demais irmãos. O repórter disse que nós saímos dali em menos de 1 hora ela partiu, tá? Para nós foi delicado. Pedro, e aí tu vê assim, desde esse tempo assim eu já começava a ter comunicação, esclarecimento. E me foi dito, né, aqui por pessoas do nosso plano, que ela pediu para minha irmã mais velha cuidar, nós uma irmandade de 9, e ela pediu para a irmã mais velha cuidar os 2 caçulas. Sabe que aquilo assim, o benzedor, eu tive muito tempo com aquilo dentro de mim. E doía. Eu me perguntava qual a diferença dos caçula para nós, para os demais. Eu não acredito que a mãe... Eu conversando comigo mesmo, o repórter, eu perguntava, eu não acredito que nossa mãe disse isso. Eu queria acreditar que ela pediu para cuidar todos. E aquilo assim era sempre os 2 caçula, tá? Benzedor, há pouquíssimo tempo, né? Há pouquíssimo tempo mesmo. Eu te digo assim, eu tive um encontro com ela há pouco tempo que eu posso dizer assim para ti, depois dos meus 40 anos, eu tive um encontro com ela, Pedro, e qual foi a primeira palavra que ela me disse? Ela olhou para mim e me disse assim, meu filho, eu te amo e muito. Então aí eu esclareço que certas palavras têm peso, né, Pedro? O porquê ela me respondeu aquilo, Pedro? Porque os mentores me esclareceram também que era uma dor também dela. E ela, como mãe, ela era sabedora que eu carregava aquela dor muito forte dentro de mim. E aquela resposta dela foi para essa interrogação minha. A gente continua sempre ligado com aqueles que a gente ama, como tu mencionou, né? E acontece muitas vezes das pessoas já viram seus entes queridos partirem, rezarem para eles pedindo ajuda, pedindo esclarecimentos, pedindo uma orientação para que olhem por nós aqui na Terra ainda. E esse pedido de ajuda, essa oração a um ente querido que desencarnou, ela pode ser prejudicial a esse espírito, caso ele não esteja preparado, por exemplo, para dar esse suporte? Repórter, a oração, eu vou te dizer e explicar assim para os demais, Pedro. Nunca uma oração fará mal, nunca uma oração será prejudicial. A oração é sempre providência divina. E realmente, e se o espírito não tiver preparado nos caminhos do bem e da luz, a prece vai começar a forjá-lo, vai começar a abrir novas portas. Pedro, a prece e a oração são como as flores da primavera, para todo espírito. E se ao invés de orar, essa pessoa fica pedindo, chamando, invocando esse espírito, buscando por ajuda? Se pensar assim e o espírito não tiver nesse patamar, Pedro, de conseguir ajudar a outro, vai causar-lhe dano, porque acontece que o espírito, muitas das vezes assim, entes queridos, Pedro, às vezes é um querido para nós, mas será que para os demais ele foi? E o bem, a caridade, a luz não se resume só para os nossos, né? Porque é assim que o benzedor chega em certas casas, em certos lugares, Pedro, para não dizer a maioria, eu sempre vejo entes queridos das pessoas na volta,
alguns perdidos, outros cegos, Pedro, outros ajudando o desencarnado e os encarnados, porque são afins, né, Pedro? Meu trabalho sempre foi em cima disso. Eu lido muito mais com desencarnados do que com encarnados. E, repórter, eu tenho que dizer hoje, a Terra em todos os lugares assim são cheios de desencarnados, de perdidos. Porque a maioria das pessoas pensa assim, ó, partiu, se encontrou. Não é assim. Não é tão simples, porque tudo é julgado, tudo é pesado. Pedro, começando já, se tu não acredita no espiritual, se tu não acredita que tu é eterno, se tu é muito agarrado às coisas da terra, aqui tu vai permanecer e aqui tu vai ficar. E hoje, se a gente olhar e perguntar quem tem fé, Pedro, muitos fazem até piada, né? E aí os mentores me dizem assim, hoje eles dão risada, meu filho. Amanhã eles chorarão por causa dessa risada. Pedro, então eu digo assim, a prece, a oração, a fé é o caminho, porque ela atrai bons seres elevados, e quando temos seres elevados junto de nós, a alavanca está para o nosso lado, né? Para nós e para os demais evoluírem. Assim como o benzedor diz e vê que muitos dos desencarnados, Pedro, estão à espera da ajuda de certos encarnados. Pedro, às vezes, um rosário rezado a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe em favor daqueles desencarnados e a salvação já se acende. Às vezes tem almas que me pedem assim, benzedor, reza por mim, benzedor, me faz o favor, diz ali para aquele meu filho ali, ó, ou para aquela minha filha ali, para ela rezar por mim que eu preciso. Hoje tudo que eu necessito é uma prece, é uma oração, Pedro. E muitas vezes como ajudar se aquele filho e aquela filha nem rezar sabe. E nem acredita no poder de uma reza. Não acredita que exista um caminho de luz. E aí aquele espírito penando e penando porque ele precisa e necessita ser ajudado pelaquele filho ou pelaquela filha. E sabendo que a oração é essa luz tão divina que pode nos transformar de tamanhas formas, vale a gente lembrar também para que a oração ela pode ser feita também para aqueles que já estão bem, né? Que a oração ela sempre vai ser uma luz, um bálsamo para qualquer espírito. Isso mesmo, boas falas, repórter. Isso mesmo, para tudo e para todos. Se vem de Cristo, que vem de Cristo Nosso Senhor e da Virgem Mãe, nunca é mal, né, Pedro? Pedro, são coisas tão valiosas que o benzedor se orgulha de amar sempre a reza, a oração e a prece. Pedro, tudo até hoje que eu conquistei, que eu venci, que eu alcancei, que eu alcanço, que eu supero, eu sou muito grato ao Nosso Senhor e à Nossa Senhora e a esse caminho que eles ensinaram a todos nós, a prece e a oração. Pedro, há pouco tempo eu conheci uma senhora, Pedro, e essa senhora partiu uns 3 meses depois de me conhecer. Pedro, sentamos, conversamos, eu inclusive a visitei, ela me convidou para um almoço e o benzedor foi em outro lugar, não é daqui. Pedro, e conheci uma filha dela, filha única, e essa senhora estava com um problema muito grave de fígado, muito avançado. Pedro, nós fomos e passei o dia conversando com ela, orientando, brincando, dando risada. Tu sabe, Pedro, isso que é um fato muito marcante para mim, porque me marcou muito. Ela me disse, ao final do dia, que eu tive que voltar para minha cidade, ela me disse assim: seu Ailton, foi tão bom lhe conhecer, eu remocei, eu renovei, eu sinto uns desconfortos e até isso eu não senti conversando com o senhor. E eu digo, não me chamo de senhor, eu sou um menino perto da senhora. Não, mas é pelo respeito, tu passa algo tão bom. Sabe, Pedro, eu vim tão bem, tão em paz. E o mentor ali, eu conversando com ela, e o mentor me dizia assim, há muitos anos ela tem esse problema, e sempre o anjo da guarda disse para ela assim, não opera, não deixa a medicina mexer. Pedro, eu escutei aquilo e aí vamos dizer assim como muitos apelidam o sexto sentido dela se ativou, porque o benzedor já disse, né, sexto sentido é o anjo da guarda, é as tuas faculdades, é o sentimento do espírito. Ela me disse assim,
Seu Ailton, eu vou lhe perguntar uma coisa. Eu há muito tempo, desde que eu descobri esse problema que eu tenho, a minha cabeça diz para não mexer. E eu não vou fazer, eu não vou mexer. Pedro. Nisso entra a filha dela e diz assim: mãe, mas a medicina está evoluída, a medicina vai te ajudar, o doutor diz que tem condições, que isso, que aquilo. Pedro, eu nessas partes, o benzedor, respeito todas as partes. Meu bom senso me faz calar-me. A única coisa que eu disse para ela assim: respeito o seu sentimento e a senhora escuta o que o seu coração e a sua alma está dizendo. Pedro, vim me embora para minha cidade, para minha casa. E o mentor conversando comigo assim: realmente, meu filho, se ela mexer, ela vai embora na mesma semana. Porque eles vão mexer e quando eles mexerem, eles vão se dar conta. Vai ficar visível que não era para mexer, era para deixar como estava. Pedro, por que eu ensino e o benzedor sempre respeite a voz interior de cada um? Independente de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de família, há uma voz sábia dentro de cada um de nós, que só nós podemos compreender. Repórter, ela, pela filha pedir e pedir, por ela não querer dizer que não, foi marcado a cirurgia para aquela segunda-feira, para a próxima segunda-feira. E eu visitei, era no domingo, e ela me deixou bem claro, sempre dentro de mim, ficou muito claro para mim não fazer. Pedro foi e fez. E diz que abriram, viram como era e fecharam. Sabe quanto tempo ela ficou entre nós? 6 dias. E aí? Por isso que eu digo, repórter, dentro de nós há uma voz muito sábia, que se nós estivermos em paz e tranquilos e com fé, ela fala bem claro o que devemos de fazer e como caminhar. Repórter, um curto tempo depois eu conversei com ela, dessa vez ela em espírito. Ela me agradeceu, disse que estava muito bem, muito em paz, mas que a salvação dela foi ela ter conversado comigo e lembrado muitos fatores do dia a dia que ela já não lembrava mais. Ali foi um momento de calma, de reflexão e de luz. E ainda me disse e me perguntou assim: eu não acredito, Ailton, que eu morri. Ver a morte é assim, né? E aí, repórter, ela veio se despedir de mim e reforçar para mim sempre trabalhar essa mensagem. Aquilo que está dentro da nossa cabeça, da nossa alma, temos que praticar. E da mesma forma como ela ressalta, né, que ela vê a morte e não acredita. E como a gente já conversou em outros episódios também, a morte nada mais é do que a roupagem que ficou aqui na Terra, porque a gente segue vivendo em outro plano. Nada mais é do que a vida que se faz continuar. E com essa graça da vida eterna que Cristo e que Deus Pai e Cristo nos presenteiam, a gente vê muitas vezes uma criança dizendo que viu o vovô, que viu a vovó, que viu um anjo de luz. As crianças, como a gente já conversou também, por terem mais sensibilidade, elas podem alcançar entes queridos e às vezes até reconhecê-los em fotos e coisas nesse sentido? A repórter elas têm mais sensibilidade, né? Algumas, né? E outras já são os frutinhos da grande mediunidade, né, Pedro? Que irá eclodir, explodir com uma força imensa como nunca foi visto até hoje. É como o benzedor vem dizendo assim em quase todos os podcasts, né, repórter? Elas estão chegando em forma de criança, mas são grandes luzes para o avanço da humanidade, para o despertar coletivo de todos nós. Pedro, sim, eles alcançam esses seres luminosos e muitos outros. Por que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou primeiro as crianças? É delas o reino dos céus, não é assim? Pedro, então assim eu digo assim, nosso caminho é lindo, é fantástico, porque eu não tenho resposta para tudo, Pedro, mas o nosso caminho tem. Eu vejo um acidente ali que às vezes te comove, vê algo triste ali que te comove. Pedro, dali, quase no mesmo momento assim, me vem o esclarecimento. Por que aquele ser humano passou pelaquilo, filho? Porque lá atrás ele agiu de tal maneira
Ele fez aquilo ali com o filho de outro. Ele desejou para o filho de outro, ele desejou para o seu próximo. Ele fez para o seu próximo. Hoje terá que sentir a mesma dor. O porquê tal doença? O porquê a doença hereditária, meu filho? Filho, olha, esse filho aí tá com uma doença hereditária, ele recente disse que é hereditário. Aí me dá um esclarecimento, filho, toda doença hereditária quer dizer que um bando, um conjunto de pessoas fizeram algo mal, algo ruim para outros e aquele mal se disseminou em cima de todas as partes que causaram aquele mal. Aí para nós podemos falar, chamar de quê? De bando, de grupo. Pedro, às vezes, Pedro, eu ver o meu filho fazendo o que é errado e porque é meu filho passar a mão por cima, o benzedor sempre pensou assim, se o filho do meu vizinho rouba, Pedro, ele é ladrão para a sociedade. Mas se o filho do benzedor rouba, ele não é ladrão porque é filho do benzedor. Não, Pedro, o que é para um é para todos. A lei divina é assim. Então, se eu acobertei, se eu sou de acobertar, se a família é de acobertar, Pedro, certos deslizes, certas coisas erradas, Pedro, surgirá uma doença hereditária para todos aqueles que causam desfavor ao nosso próximo, dor ao nosso próximo. Então, o benzedor pergunta assim, qual o caminho? Esclarece, Pedro. A criança partiu, como eu já vi, né, Pedro? Como todos nós, assim, a gente vê, a gente fica sabendo, a criança de uma semana partiu sem causa. A medicina não achou a causa, assim, simplesmente partiu. Pedro, e aí vem, assim, o esclarecimento. Uma semana, meu filho, aquele espírito ali partiu com uma semana, porque no passado, aquele espírito se suicidou-se, faltando 7 dias para completar a sua trajetória na Terra. Lá em outras esferas ele pagou o preço, mas aqui na Terra ele devia uma semana. Então ele teve que vir, ficar 7 dias e partir. Não deve mais nada. O esclarecimento não é bonito, repórter? É assim. O esclarecimento é nu e cru e dói a quem doer. É lindo sim, e são esses esclarecimentos que vão nos ajudando a crescer e a seguir com mais calma. E dentro desse caminho que a gente vai aprendendo na espiritualidade, a gente se dá conta que pode aprender muito mais com as observações que a gente vai tendo, né? Repórter, o nosso caminho é o caminho do benzedor. Há vários contextos, mas um grande contexto foi sempre uma parte que eu amo fazer, que é lidar com entes que já partiram. Às vezes não queridos, não sempre queridos, Pedro, mas entes que chegam para o benzedor, pedem um favor, passam uma mensagem, prepara o coração dos seus entes. Às vezes querem só passar uma mensagem para depois seguir a trajetória. Às vezes querem desfazer algo que fizeram. Pedro, outros querem somente pedir perdão. Outros só querem dizer assim que já perdoaram a quem ficou. Outros querem se desculpar. Outros querem explicar o porquê da perdição, o porquê daquela personalidade, o porquê daquele erro, o porquê daquele sermão. Outros querem se redimir. Pedro, então eu acho muito bonito esse contexto e agradeço muito ao Pai de todos, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, à Virgem Mãe, que sempre me orientam, que sempre me abençoam. Mas o benzedor diz e exemplifica assim, Pedro. Para mim é muito mais normal lidar com os desencarnados, com aqueles que não mais estão aqui, do que com os encarnados. Porque faço desde criança, Pedro, e hoje com um pouco mais de entendimento. E tenho assim que te dizer para os demais,
A morte não existe, é tolo aquele que acredita nela. Nada mais é do que a vida que se faz continuar. Agora tudo será pesado, né, Pedro? Nem todos que partiram do corpo se salvaram, ganharam os céus, ganharam outros planos. A maioria estão perdidos aqui em cima mesmo e precisando de seus familiares, precisando de prece, orações, de serem perdoados, Pedro, mas hoje em dia a fé é muito pouca. Hoje em dia a maior parte do ser humano estão materialistas, consegue esquecer pai, mães, avós, filhos. Então o trabalho de nós médiuns, o trabalho da mesa branca sagrada, Pedro, o trabalho dos indígenas, da força africana, do nosso herês, dos nossos povos de ruas, também estão dentro desse contexto. Ajudai aqueles que saíram só do físico. Pedro, e se o benzedor vai te dizer assim, que em velório, quantos eu já vi assim o espírito preso dentro do corpo morto? Se o benzedor vai falar daqueles causos assim que eles escutam nos cemitérios por aí, ranger de dente, choro, lamento. Pedro, quantos espíritos estão presos dentro dos túmulos por terem sido materialistas, por terem vivido aqui só atrás de bens materiais, por terem cuidado, se excedido demais ao físico, por serem completamente materialistas, Pedro. Quantos irmãos e irmãs o benzedor vê preso dentro dos túmulos e as famílias dizem, se já faz tantos anos assim, tá bem, tá nos céus. Quem disse? Ou ali mesmo no velório, assim, o espírito não tem força de sair de dentro do corpo morto, de ver o corpo em putrefação e ele preso ali dentro. Então tem tudo isso, né, Pedro? Tem todo esse contexto. Nós, quando desencarnamos, Pedro, tem tanta coisa que nós temos que aprender e muita coisa nós temos que desaprender. O espírito não precisa mais se alimentar, Pedro. O espírito não precisa mais de veste. O espírito não precisa mais beber água, Pedro. O espírito não tem as necessidades fisiológicas nossas. Então, quantas coisas nós temos que deixar? Aí o benzedor pergunta assim, será que essa realidade é para todos, Pedro? Todos que pregam que é cor-de-rosa, que é assim, que é assado, que basta fechar os olhos e já ganhamos o céu? O benzedor tem que esclarecer, não é assim. Não é assim mesmo. Por isso é tão valoroso e tão válido. Não somos nada sem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro. Pedro, é tão bom assim quando o benzedor escuta assim, direto do Espírito desencarnado. Eu conversei algumas horas contigo e para mim eu ganhei luzes, muitas luzes, porque eu fui esclarecido. E do lado de cada vida é que eu vejo o valor de ter um caminho, de ter uma religião, Pedro, de ter uma crença e de saber que somos muito pequenos sem o grande pai e a grande mãe. Aí o benzedor tá ganho, tá feito e tá muito feliz. E posso dizer assim, Pedro, escuto isso diariamente. Às vezes não tem ninguém para rezar uma prece e o benzedor ia ali, ou se não aqueles e aqueles queridos e aquelas queridas irmãos e irmãs que me acompanham, Pedro, que também fazem esse trabalho lindo e conseguem ajudar, conseguem resgatar, consigamos ajudar nossos mentores nessa tarefa. É lindo demais, é maravilhoso e para pagar isso, Pedro, só nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Santíssima. Um abraço a todos, luz divina a todos e todas. Repórter, o meu obrigado, meu carinho e luz divina a todos, porque é de emocionar. São realmente relatos emocionantes e que nos tocam fundo. E graças ao Grande Pai, a Cristo, a Grande Mãe, a gente consegue ouvir, se esclarecer e aprender mais para achar conforto, para achar luz, para achar evolução.
Só que antes de finalizar esse episódio, eu vou convidar vocês para a gente escutar agora o depoimento da Dona Santa, que vai contar um pouco sobre como esse caminho tem transformado a vida dela. A gente vai ouvir então, conversar um pouquinho com a Dona Santa, que vai contar pra gente o que levou ela a buscar ajuda espiritual, a começar a conhecer e se interessar, né, evoluir cada vez mais dentro desse caminho de luz. Dona Santa, bem-vinda ao podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Obrigado pela confiança, por estar aqui conversando com a gente. Começa contando um pouquinho então, né, de como é que a senhora chegou até esse caminho. Bom, boa tarde principalmente para todo mundo, tudo de bom. Bom, aí eu comecei, eu não acreditava muito, vou falar bem sincero. Não sei se tu quer cortar. Não, pode falar do seu jeito. Do meu jeito, tá. Mas aí depois eu conheci a minha nora, que já estava aí junto com vocês, e a gente foi um belo dia, não acreditava muito, foi uns 2 anos atrás. Eu fui passear com eles lá na lagoa e levamos o benzedor. Ele foi junto com nós. E chegando lá perto, a gente desceu do carro, fomos caminhando. Eu fui conversando com ele é muito atencioso, uma pessoa, uma luz divina, maravilhosa, um ser humano extraordinário, que eu me encantei com ele. Aí eu comecei a acreditar, comecei a entender mais um pouquinho as coisas e tô indo, é assim. Que eu tinha mais aqui, como é que se diz, acreditar, que a gente tem que acreditar em Deus e na Nossa Senhora. Aí ele disse, não, tu é uma pessoa muito iluminada, muito boa. Eu, tá bom, fazer o quê? Aí a gente começou a ir na reunião, achei muito bom, gostei muito, me senti muito bem, muito à vontade, uma pessoa acolhedora, uma família, uma turma muito boa mesmo. Eu me senti muito bem, muito acolhida. E daí dessa parte aí, eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia e que eu não acreditava. Agora eu estou acreditando em muito mais coisas, graças ao bom Deus e a Ele. E agora em setembro, bem no comecinho de setembro, eu tive uma crise de... Como é que se diz? Não lembro agora. Eu sei que eu não queria comer, eu não queria mais andar dentro de casa, tomar banho, só chorando. E eu fui parar no hospital. Quase morri. Aí o Maurício ligou pra ele, ele disse não. Disse pra ela, que eu vou benzer ela? Aí me benzeu até menos de lá também. Depois eu fui lá e ele me benzeu de lá mesmo. E disse não. Aí ele me tirou do fundo do posto. Mas eu senti que eu tava indo embora mesmo de má vontade, mas eu tava indo. Aí ele me resgatou, ele e a turma de vocês todos. Em primeiro lugar, Deus Nossa Senhora que resgata. Com certeza. E eu me recuperei e agora tô bom. Graças a Deus. Graças ao meu benzedor amigo e a vocês também. Mas muito bom. Através da Samira e do filho que eu consegui entender e conhecer ele. Isso foi uma luz, foi uma coisa muito boa, muito divina, sabe? Cada vez que eu olho para ele, eu vou nas reuniões de vocês, eu venho mais fortalecida, eu venho mais entendendo mais coisas, assim. Eu sou meio assim, né? Meia burrinha, como se diz, mas eu entendo muita coisa, estou entendendo e aprendendo muito mais. Eu ajudo as pessoas para não precisar que me ajudem, mas Deus me dá em dobro. Com certeza, né? É isso aí, meu depoimento é esse. E como é que a senhora se vê assim daqui pra frente? Tem muito mais perspectiva de continuar cada vez mais aprendendo nesse caminho? Com certeza. Quero entrar mais para esse caminho mesmo. Queria entrar até para junto de vocês. Mas aí eu vou ter que estudar bastante, né? Eu acho muito bom. Eu gostaria muito mesmo. Eu me sinto muito bem, sabia? Coisa eu digo boa. Pro Maurício, eu me sinto muito, muito bem com vocês. Esse homem da Pedra Mística, como eu chamo ele, o benzedor, é um ser humano iluminado, extraordinário. A mãezinha cuida muito bem dele. Mas olha, cada vez que eu escuto um depoimento de alguém, ou vocês conversando, tu conversando com ele, eu choro. De tanta felicidade. Um ser humano extraordinário mesmo, de coração. Não estou mentindo, é de coração mesmo. Pessoa muito boa. Me trouxe muita alegria, muita coisa boa, sabe? Me renovou a vida. Ser humano muito bom. Coisa boa ouvir a senhora falando assim, que Deus abençoe e que continue melhorando cada vez mais. Muito obrigado mesmo. E eu quero melhorar mais, quero ajudar mais, quero me entrosar mais com vocês, aprender mais coisinhas. Sempre dizendo para a família, ensina mais uma coisa e outra, eu gosto muito de aprender. Assim seja. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu agradeço. Obrigado mesmo de coração, meu amigo. Muito obrigado ao grande Pai, a Cristo, a grande Mãe, aos nossos mentores por permitirem mais esse momento de esclarecimento. Muito obrigado, benzedor, por conversar aqui com a gente, trazendo mais orientações. E muito obrigado a quem está nos escutando. Peço que compartilhem também com aqueles que sabem que vai tocar positivamente. E luz divina a todos. Que o grande Pai e a grande Mãe sempre abençoem muito vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!